quero ler nesse momento, a partir do verso 44 de João capítulo 12, que diz assim a palavra do Senhor. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Qual é a palavra que vai julgar no último dia, irmãos? A Bíblia Sagrada, aquilo que você ouve. Então, cuidado com isso aqui, ó. Vou deixar bem claro aqui, ó. Verso 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai o tem dito. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é santa, é viva, eficaz. Abençoa nossas vidas, a direção do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vivemos numa época difícil, uma época de muitas informações. Você recebe informações de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é espécie. É bom, em algumas áreas sim é bom, mas existem muitas informações controversas à palavra do Senhor. Não é o que a Bíblia diz. E tem um detalhe muito importante nessa questão de informação. Muitas vezes parece que é de Deus e parece que é da Bíblia Sagrada. Mas não é, irmãos, são ideologias humanas. E isso tem trazido um transtorno na vida de muita gente. Muitas pessoas se sentem aí desprezada, abandonada, por não crer na palavra de Deus e não examinar as Escrituras, como o Senhor Jesus falou: vocês errais, não conhecem a Escritura, porque ela de mim testifica. E nesse texto aqui eu quero compartilhar com os irmãos sobre um título bastante propício para nós hoje. Um tipo de vida, presta atenção nesse título, um tipo de vida não pode originar vida de um tipo diferente. Se eu planto quiabo, eu não vou colher abóbora. Certo? Então, um tipo de vida não pode produzir outro tipo de vida. O sapo jamais vai ser cobra. Certo? Então, um tipo de vida não pode originar um tipo de vida diferente. E hoje, as pessoas usam a Bíblia Sagrada para tentar fundamentar algumas doutrinas que não estão na Bíblia Sagrada. Então, a primeira coisa que nós temos que ver aqui, irmãos, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Temos que ser cuidadosos para não entrar na teoria da geração espontânea, ou a biogênese, que é uma teoria do Darwin. Tudo se transforma, tudo muda. Olha, o sapo não nasce sapo, nasce o girino, mas é sapo. O girino é sapo. É sapo. Ele nasce sapinho. Daqui a pouco, quem morou no sítio lá no meio do brejo sabe. Aquele monte de girino lá, daqui a pouco, a cauda, o bicho sai pulando já, pequenininho, sai pulando. E daqui a pouco está cantando. Então, toma muito cuidado com essa teoria hoje. A teoria da geração espontânea. Não tem problema. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Cabe à igreja se firmar na palavra do Senhor, mas se firmar mesmo. Porque se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, Satanás tem o seu exército trabalhando contra a palavra de Deus. E para você ter uma ideia, ontem eu estava pensando sobre aqui ontem de manhã, hoje de manhã também,
De que maneira o Satanás tentou enfrentar Jesus? Foi com a palavra de Deus, mas está escrito. Mas Deus falou assim, Jesus sempre retrucava. O capeta não vai enganar você, dizendo que ele é capeta, que está trazendo uma mensagem do inferno para você. Vai enganar você, tentando dizer que está trazendo uma mensagem da Bíblia para você. Ué. E só que muitas pessoas se dizem cristãs, não estão vigiando para isso. Isso é vigilância espiritual. Pedir para Deus o espírito de discernimento para ver que o que você está ouvindo é de Deus ou não é de Deus. 1 João capítulo 4, João deixa bem claro isso. Filhinhos, examinai todos os espíritos, se é de Deus, se não é de Deus. Porque o capeta vem para você com a palavra de Deus na boca dele para tentar te seduzir. Então, quando nós olhamos essa questão da palavra do Senhor, nós vemos em João capítulo 6, verso 63, Jesus dizendo assim, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor é espírito e é vida. Por que isso, irmãos? Porque a palavra de Deus ela é viva. Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada de 2 gumes. A palavra de Satanás, ela pode entrar no seu ouvido e causar um transtorno na vida das pessoas, mas ela não tem vida, ela traz morte. É por isso que existe um bando de cristãos, que não é cristão, é crente desviado. É por quê? Porque a palavra do capeta gerou morte. A palavra que não é verdadeira de Deus, ela gera morte, não gera vida. A palavra de Deus gera vida. Porque ela é vida, irmãos. Então, você toma muito cuidado, examinar tudo. Olha, o que eu estou ouvindo. Porque hoje, a coisa mais normal, você segue quem? Segue Jesus, irmãos. Cuidado com esse negócio de seguidores aí. O cara tem não sei quantos milhões de seguidores. Grande coisa. O meu Jesus tem bilhões. Cuidado com esse negócio aí. Tem pessoas que é seduzida por essa matemática da idolatria de seguidor. Porque eu sigo uma pessoa que tem tantos seguidores. Cuidado, hein? Cuidado que você toma muito cuidado. Então a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus viva. É viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, divide juntas e medulas e é apta para discernir o pensamento. Ela sabe o que você está pensando. Ela sabe o que você está querendo fazer. A Bíblia recebeu a vida do Espírito Santo para dar vida aos ouvintes. Se não for através da palavra de Deus, não vai gerar vida nas pessoas. A pessoa que não ouve a palavra de Deus verdadeira, jamais nasce de novo, irmãos. Jamais nasce de novo. Pode ter um momento ali, aquele encontro com Deus, aquela emoção, sabe? Aquele sentimento que é ovelha, mas não é ovelha, é bode. Não é ovelha, é bode. Não nasceu de novo. Somente a palavra de Deus é que gera vida aos ouvintes. Porque ela é vida e ela é viva. Outra coisa, a Bíblia tem a vida de Deus para ressuscitar os mortos espirituais. Só quem ressuscita a morte espiritual é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a palavra. Foi ele que soprou nos homens que escreveram a Bíblia Sagrada, como diz o apóstolo Paulo. E Pedro fala, homens santos, inspirados por Deus. E não escreveram o que eles quiseram escrever, escreveram o que Deus mandou escrever. E segundo Timóteo, Paulo fala isso também. A palavra de Deus ela é apta para discernir o pensamento e tudo mais, e fazer em nós uma nova criatura. Então, quando eu olho essa questão, agora em João capítulo 5, verso 24, você vai ver lá que a Bíblia dá vida eterna a todos que creem nela. João 5, 24. Quem crê na Bíblia Sagrada, você já tem a vida eterna. Você não vai adquirir a vida eterna por outros meios, como estão tentando fazer hoje. A vida eterna só é adquirida através da palavra de Deus. Ou se fazem shows,
não é mais culto a Deus, é shows, e não tem a palavra do Senhor. Deixa a palavra do Senhor somente para alguns minutinhos só, para não confrontar as pessoas. Se a palavra de Deus não confrontar o ser humano, jamais se conserta, irmãos. Jamais. Porque o ser humano é bicho ruim. É só a palavra de Deus para confrontar o ser humano. Então a Bíblia dá a vida eterna a todos que creem nela. João 5,24, deixa bem claro isso. Bem claro mesmo. Segundo lugar, irmãos, somente a palavra de Deus produz discípulos. João 8,31. Se vós permaneceres em mim, e a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Discípulos são alunos, aprendizes. Mas é constante. Um aluno vai à escola, se ele falta muito, você acha que ele vai aprender o suficiente? Não. Se nós faltamos muito em ouvir a palavra do Senhor, você acha que nós vamos crescer adequadamente? Não, irmãos. Não adianta. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Eu lembro do diácono antigo, faz mais décadas, e sempre culto de terça-feira, que era culto de oração e doutrina, ele ficava sentadinho assim, desse jeito assim, ó. E um dia o presidente falou assim: irmão, por que você coloca o dedo no ouvido assim, tampa o ouvido só desse lado? É para entrar nesse lado, não sair aqui não, que eu quero que a palavra entre aqui e desça para o meu coração, suba para a minha cabeça. Falei, está vendo só? Quebrou no meio, hein? Irmãos, ouvir a palavra e deixar a palavra gerar vida em nós, porque ela gera vida, ela faz exatamente como a palavra de Deus é bem claro. Deus manda a sua palavra para aquilo que está destinado a fazer, ela vai exercer em nós. Então somos aprendiz constante, não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, não, porque você na sua casa, no seu trabalho, você lê a palavra de Deus e ela vai falar com você, porque ela é viva, porque ela é vida. O que mais eu aprendo aqui? Nesse capítulo 8 e 31 de João: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. A regeneração somente acontece através da palavra e do Espírito. João capítulo 3. O doutor da lei, Nicodemos, não entendia isso. Jesus falou assim: ó, se não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, não. Tem que nascer para ver, João 3,3 e 3,5, nascer de novo para você entrar. Senão, como é que você vai entrar no reino de Deus? Se não for através da palavra de Deus. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? A vitalidade da regeneração é doada pela palavra de Deus. Quem é a vitamina para a sua vida cristã? É a palavra de Deus. Gosto muito daquela expressão do pastor Juvenal: se a palavra de Deus estiver no seu tutano, todos os teus ossos vai ter força. Mas se não estiver no tutano, você vai estar sempre deficiente. A palavra de Deus tem que estar no nosso ser, irmãos. Ela tem que estar entronizada no ser humano. Então a vitalidade da regeneração é doada pela palavra de Deus. Regeneração é o novo nascimento. E quem gera o novo nascimento é o Espírito e a palavra. Então você nasce de novo. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse capítulo 8 de João: não existe vida espiritual sem o alimento da palavra de Deus. As pessoas, irmãos, fazem tantas coisas, mas não existe alimento espiritual se não for a palavra de Deus. Se você não estiver alimentado com a palavra, você vai estar alimentado com outra coisa. O louvor é bom, é muito bom, e é útil, e é agradável a Deus. Deus abençoe esse louvor, é verdade, mas a palavra de Deus tem que ser ouvida e pregada com autoridade do Espírito, conforme a palavra do Senhor. Porque João 12:47, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Jesus não julga ninguém, não. Porque ele diz aqui, ó, eu não julgo não, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. A palavra hoje é para salvar,
mas um dia ela vai ser colocada para condenar. Você ouviu, não acreditou, não praticou, apartai-vos de mim. Só isso. Mas você, pastor, você crê que Jesus é assim tão radical? Não, ele não é radical, irmãos. Jesus é amoroso. Ele nos exorta exatamente para nós vermos que nós necessitamos se aproximar dele. Outra coisa, irmãos, João capítulo 12, aqui, versículo 50, diz assim: eu sei que o meu mandamento é a vida eterna. Olha só, Jesus falando, o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, que eu falo como o Pai me tem dito. Então, eu sei que o mandamento é a vida eterna. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, a palavra de Deus nos é dada para indicar o verdadeiro caminho. O caminho é Jesus. A palavra de Deus sempre vai levar você para Jesus, não vai levar para outro caminho. Hoje existem alguns atalhos, e atalho não é de Deus. Faz assim que vai dar certo. Faz assim, não entre nessa roubada. O que dá certo é a palavra de Deus. É seguir o Senhor Jesus Cristo. É obedecer seus mandamentos. Ele deixa bem claro isso. O meu mandamento, veja bem, é espírito e é vida, e a vida é eterna. O que mais eu aprendo aqui? A palavra de Deus nos é dada para nos darmos um bom caminho. E o bom caminho é Jesus. Você pode, irmãos, pegar um outro atalho, mas jamais você vai pegar o bom caminho se não for através da palavra de Cristo. Jamais. E tem muita gente seduzindo. Tem um camarada aí na internet, tem milhões de seguidores. Ele é um filósofo bom? É. Excelente filósofo. Mas não é cristão. E eu já ouvi pastores assim, olha, esse camarada, às vezes eu ouço ele para extrair alguma mensagem para mim. Você quer extrair mensagem? Leia a Bíblia Sagrada. Ouvir filósofo para você extrair mensagem, para pregar para a igreja. Ô irmãos, a coisa tá complicada. Porque se eu, lendo a Bíblia, Deus não me der uma mensagem, alguma coisa está errada comigo. Eu não preciso ouvir alguém me orientar para fazer uma mensagem. Quem vai me orientar é o Espírito Santo. Porque foi ele que escreveu a Bíblia Sagrada. O que mais eu aprendo aqui? A palavra de Deus nos é dada para nós andarmos na luz. Salmista no Salmo 119 deixa bem claro isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não andarmos pela palavra de Deus, não ouvirmos, como é que nós vamos andar na luz, irmãos? O que Jesus falou sobre isso? Andai enquanto é dia, porque a noite vem enquanto não podeis trabalhar. Se nós não observarmos a palavra de Deus, vai chegar um momento da nossa vida que as trevas vão tomar conta. E é o que acontece com muita gente hoje. As trevas já apagaram a luz, estão andando na escuridão. Por que isso? Porque não deram ouvido e não guardaram a palavra de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito, escrevendo a igreja de Roma, escrevendo a igreja de Corinto, a Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, ele deixa bem claro isso, irmãos. A palavra de Deus é o princípio da nossa vida cristã e a alimentação da nossa alma. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? A palavra de Deus é dada para termos a direção certa. Você vai ter um caminho certo, não vai ter um caminho duvidoso. Infelizmente hoje, irmãos, até em velório você ouve algumas coisas que é complicado. Você ouve algumas coisas complicadas. Ah, só Deus sabe. Não, irmãos. Você é cristão,
se você morrer hoje, você vai para o céu, já ao lado do Senhor. Você vai estar com Jesus. Você não vai ficar dormindo, não. Você não vai ficar no purgatório, não. Você já vai para os braços do Senhor e vai ser bem recebido. Vem, bendito meu Pai, já agora. E depois, lá na eternidade, mais ainda. Então a palavra de Deus nos é dada para andarmos em sabedoria. Você vê lá no livro de Provérbios, a sabedoria personalizada através da palavra, porque lá é a sabedoria personalizada através de uma palavra, da palavra. O ser humano ali, Salomão, na sua sabedoria, escreveu sobre isso. Então você vê lá que a palavra de Deus nos é dada para andarmos em sabedoria. O crente, irmãos, não é alguém que anda pela cabeça de outra pessoa, não. Ele anda pela sua própria cabeça, porque é Jesus Cristo que direciona ele. Agora tem muita gente andando pela cabeça dos outros. Oh, você viu que fulano falou? Fala, é verdade, falou a palavra de Deus, falou. Mas examina a palavra de Deus e vê se aquilo na sua vida realmente funciona como palavra de Deus e verdadeira. Não vai comendo tudo não, que você vai se intoxicar. Outra coisa, João 12:49, diz aqui a palavra do Senhor. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me amou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de fazer, de dizer e sobre o que eu hei de falar. O que eu aprendo aqui, irmãos? As dádivas da palavra de Cristo para nós, igreja, hoje. Primeiro, as palavras de Cristo nos mostram que Ele fez por nós, os pecadores. O que Ele fez por nós, ela mostra para nós. Ele veio nos dar vida, veio nos salvar, nos reconciliar com o Senhor, mostra tudo isso. As palavras de Cristo nos mostram que Ele deu a si mesmo por nós. Ele se entregou voluntariamente por nós. O sacrifício perfeito que ninguém poderia fazer, Ele fez por nós. A palavra de Deus nos ensina isso. Outra coisa, as palavras de Cristo nos mostram que Ele nos dá o seu Espírito Santo. Porque Ele foi para o céu para enviar o seu Espírito, para nos dar o Espírito Santo. Nós como cristãos, que fomos regenerados pela palavra, pelo Espírito, nós temos o Espírito de Cristo. E se nós temos o Espírito de Cristo, Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Então o cristão não pode ser seduzido facilmente, irmãos. Só é seduzido facilmente porque não existe o poder da palavra na vida dele. Se não existir o poder da palavra na vida dele, ele vai ser seduzido. Mas se existir o poder da palavra na vida dele, ele não vai ser seduzido, não. Ele vai confrontar. Eu sempre falo, você pode pensar assim, mas eu vejo na Bíblia Sagrada diferente. Eu vejo diferente. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? As palavras de Cristo nos mostram que somente Ele é a nossa paz. Toda vez que Jesus, depois de ressuscitado, Ele chegou para os seus discípulos e falou assim: paz seja convosco. O que Ele mandou na missão dos 70? Vocês vão, quando entrar numa casa, dizer o quê? Paz esteja nessa casa. Se houver um filho da paz, recebe, se não, volta para vocês. A paz do Senhor, você dá, você não esperando receber de retorno, não. Mas se você receber retorno, vai ser muito bom, porque existe o Filho da Paz. Embora hoje existe muita gente que nem não recebe mais a paz do Senhor. Paz, paz. Não, a paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. Como Deus falou com Moisés: eu sou o Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. O que mais eu aprendo aqui nesse texto, João 12:49? As palavras de Cristo nos mostram que somos participantes da sua glória. Você pega João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, a oração de Jesus Cristo por nós. Nós somos participantes da glória de Cristo, já nesse mundo. Porque Ele venceu o mundo, para nós vencermos juntamente com Ele. Nós não vamos vencer o mundo separados de Cristo, e nem da palavra de Cristo.
Não. Nós vamos vencer o mundo junto com Cristo, porque o Espírito dele habita em nós e pela palavra de Cristo. Aí nós vamos vencer. Do contrário, ninguém vence, vai ser derrotado. Infelizmente, irmãos, infelizmente, se nós não aprendemos a palavra de Deus, você vai ter um monte de coisa para você aprender. Você sabe que existem algumas novelas, é bíblica, mas são colocadas ali muitas coisas, são ideologias e pensamento e cultura, porque são contratados pessoas que conhecem a história, a cultura da época, estudou, e então coloca ali a cultura da época, mas não é bíblico, não é bíblico. Mas aquela novela, olha, é Bíblia pura. Você, irmão, cria vergonha, irmão. Bíblia pura é isso aqui, a palavra de Deus. Bíblia pura fala da Bíblia. E eu vou usar um termo aqui que alguém pode me condenar. Ela usa a Bíblia para fins, né, de dinheiro, porque dá dinheiro, hein? Dá dinheiro. Usar a Bíblia de maneira errada dá dinheiro. Você usar a Bíblia de maneira correta, que é o dever de todo ser humano, não dá dinheiro não. Que o pastor que é honesto com a palavra de Deus, jamais ele fica rico. Mas o mercenário fica rico. Fica. O que mais eu aprendo nesse texto? Nós lemos aqui, João 12:47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Hoje, Jesus hoje não condena ninguém. Dá liberdade, a pessoa faz o que ela quiser fazer, ela é dona da sua vida, é verdade. Só que quando chegar lá no final, vai ter o acerto de conta. O acerto de conta. Aí é que vai ser, a pessoa vai pagar pela não obediência. Porque o que foi que Samuel falou para Esaú? Melhor é obedecer do que sacrificar. Tem muita gente se sacrificando, faz jejum, faz penitência, mas não obedece à palavra. Não deixa a palavra exercer a função que deve exercer na vida dela. Então o que acontece? Jesus não veio para salvar, veio para salvar e não para condenar. Ele veio para salvar e não para condenar. Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. A Bíblia Sagrada nos mostra para nós, somos pecadores, irmãos, e precisamos de Jesus para fazer algo em nossas vidas, para dia a dia arrependermos do que fazemos de coisa errada. Dia a dia, quando você vai dormir, que você dobra o seu joelho antes do lado da sua cama, peça perdão para Deus, até daquilo que você não sabe que fez errado. Senhor, me perdoa os pecados que me estão ocultos, que eu não sei que eu pequei. Porque nós, seres humanos, irmãos, nós somos adversários do Senhor nosso Deus, o nosso Criador. Somente através do sacrifício de Cristo, da cruz do Calvário, é que nós somos reconciliados com o Senhor. Então Jesus Cristo, Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. De que maneira? Através da palavra. Ele chama. Que mais eu vejo aqui nesse texto, João 12:47? Jesus veio para salvar as vidas humanas e não para destruí-las. Esses dias tinha uma pessoa dando uma entrevista, diz assim, eu acho que essas pessoas se dizem cristã, que usa Bíblia, e fala, essas pessoas não estão no caminho certo, não. Essas pessoas estão tentando deturpar o pensamento da sociedade moderna. Ah, é? Deturpar o pensamento da sociedade moderna? Quem está deturpando o pensamento da sociedade moderna é quem não crê na palavra de Deus. É quem não crê na palavra de Deus está deturpando. Lembra que a minha introdução aqui foi sobre o quê? Sobre a teoria. Sapo não pode virar cobra, e cobra não vira sapo. Se a palavra de Deus não exercer uma função que deve exercer na vida das pessoas, vai existir realmente uma controvérsia, vai existir um desvio de conduta e tudo mais.
Eu trabalhei numa empresa que tinha um travesti, era uma mulher. E lá, vários setores da empresa lá, tinha, nas horas do almoço e de janta, tinha os cultos. Então os irmãos comiam rapidinho lá para o culto. Preguei muito naqueles cultos, tem saudade, hein? Hora do almoço, à noite, tinha um culto lá, às 2 horas da manhã, da 1 às 2 da manhã. Rapaz, que culto abençoado, meu Deus. De vez em quando eu dava uma escapada de para o culto, da 1 às 2 da manhã. E esse travesti, um dia ele se converteu, aceitou Jesus. Você não precisa se acreditar, não. Eu estou falando diante de Deus, que eu vou dar conta diante de Deus. Ele tinha seio como de mulher, tinha tudo. Irmãos, Deus entrou na vida daquele rapaz, ele expeliu tudo pela urina, César. Tudo. O silicone que ele tinha injetado, expeliu tudo pela urina. Falava como mulher, ficou com a voz normal, voz grossa, tudo. Só que sabe de uma coisa? Foram 3 cultos só expulsando o capeta dele. Quem deturpa a palavra de Deus é o capeta, irmãos. E eu fiquei sabendo depois, que eu saí de lá, que ele saiu também, aposentou, depois que ele frequentou a igreja, foi consagrado a diácono, presbítero, estava dirigindo uma igreja aí no interior de São Paulo, aqui, nessa região ali da onde as bananas ali, como é que chama ali, olha? Do BR-116 aí, que vai para o Paraná aí, região ali esqueci o nome da cidade ali. Isso, Registro, dirigindo a congregação lá, dirigindo a congregação. Quem que fez isso? O poder da palavra do Espírito que entrou nele. Se a palavra de Deus e o Espírito entrar na vida da pessoa, irmãos, eu já vi com meus olhos o que Deus pode fazer. Agora, se não entrar, não tem jeito, irmãos. Agora, as pessoas querem mudar de vida, sem deixar a palavra de Deus e o Espírito Santo agir na vida delas. É impossível aqui, irmãos. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e não a sua própria. Está lá em João 6,38. João 5,17, Mateus 5,17, lá no Sermão do Monte, Jesus veio para cumprir a lei, não para revogá-la. Jesus veio cumprir a lei e não para revogar a lei. Aquela época era a época da lei, agora é a época da graça. A época da graça é mais difícil de viver do que a época da lei. Porque a época da lei, o cara pegava um pombinho que tem nada a ver com o negócio, levava lá para o sacerdote e estava coberto o pecado dele. Coitado do pombinho que morria sem saber o porquê, estava cobrindo o pecado do abençoado. Hoje não. Se pecarmos e não confessarmos, nós perdemos a comunhão com o Senhor. E se pecarmos e formos sempre comissionados a permanecer no mesmo erro, nós vamos pagar caro por isso. Vamos pagar caro por isso. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? O que mais eu aprendo aqui? Jesus veio para fazer a vontade do Pai, não a sua. Jesus veio cumprir a lei e não revogá-la. Jesus veio para servir, não para ser servido. Mateus 20, 28 e Marcos 10, 45. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Servir quem? A mim e a você, a igreja, aos salvos. Ele nos serve através da salvação que conquistou na cruz, e nos serve através do Espírito Santo e da sua palavra bendita. Até hoje ele é o garçom, podemos dizer assim, o garçom primordial da nossa vida. Ele que nos serve todo dia do seu Espírito, da sua palavra. É Ele que nos dá fôlego de vida, é Ele que faz tudo por nós. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que não entendem isso e estão sendo seduzidas por outras coisas. Outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, esse texto de João 12, 46, agora diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A palavra de Deus é viva, e nós aprendemos que o Cristo vivo e atuante em nós. Por quê? Porque Ele é a luz do mundo, para que todo aquele que crê não permaneça nas trevas. Se eu não crer em Cristo e na palavra de Cristo, eu estou andando nas trevas.
O pessoal fala assim, mas você crê em tudo que a Bíblia Sagrada fala? Eu creio. Eu creio em tudo que a Bíblia Sagrada fala, porque é a palavra de Deus. E é ela que mostra para mim que Jesus Cristo realmente, Ele me dá luz. Cristo é o Deus vivo que vive para interceder pela igreja. Mateus 28, 20. Lá no grande, terminando o capítulo 28 de Mateus, Jesus fala assim, ó. Jesus falou lá, ensinando agora todas as coisas que tem mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, ele veio para nós, ele vive e intercede por nós, igreja, está conosco, igreja. Ele não está com todo mundo é filho de Deus, negativo. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus são aqueles que nasceram de novo, em Cristo. Coloca o texto 1 João aí, João Pedro, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 a seguir, para você entender o que eu quero dizer para você. São João, capítulo 1, versículo 12 a seguir. Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome do Senhor Jesus. Como você vai crer no nome do Senhor Jesus, se não for através da palavra, se não for através do Espírito Santo? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceu de Deus. Nova criatura. A palavra gerou vida nele. Versículo 14 agora. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tudo que está aqui é verdade. Ô irmãos, vamos despertar, porque estão tentando criar um tipo de vida diferente da vida que Deus nos estabeleceu através da sua palavra. E isso não é vida, isso é morte. Somente a palavra de Deus gera vida em nós e nos dá vida com subsistência para adquirirmos vida para a eternidade também. Cristo é o Deus vivo que dá vida à alma morta, colocando sua vida neles. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o que esse versículo diz para nós, igreja. Efésios 2, 1. Olha o que diz aí. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora, através da palavra do Espírito, Ele nos dá vida. Porque a pessoa sem Cristo, sem Deus, é um morto andante. É uma assombração. Não, pastor, pode falar assim, não, ofende as pessoas. Eu não estou ofendendo, estou falando que a Bíblia diz. Porque você também, se aceitar Jesus, era um morto. Não tem desculpa. Todo ser humano que vai aceitar Jesus é um morto. A verdade é essa. Então Cristo, Ele é o Deus vivo que nos dá vida para a nossa alma morta, colocando a vida dele em nós, seres humanos. Cristo é o Deus vivo para colocar em nós sua vitalidade e atividade. São João 12, 46, para encerrarmos aqui. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas, você vai permanecer na luz. Você vai ter luz de Deus. Certa feita, de pastor missionário, e surge um assunto na escola bíblica sobre o negócio de demônio. Aí ele falou assim, olha, aí lá, e perto de casa lá tinha um centro de macumba lá. Aí, sabe, sexta-feira o negócio lá era pesado. Aí ele falou assim, ó, eu vou levar vocês lá sexta-feira, para vocês verem a diferença que existe entre o crente e esse troço aí. E nós fomos lá, né? Foi eu, ele e mais um outro jovem. Aí nós fomos lá. Já sendo macumba lá, e toca, e bate para cá, e bate para lá, e canta, e vai cachaça, né? Vai não sei o que, vai não sei que charuto, e não sei o que lá mais, e sal, e não sei. Aí daqui a pouco, a velha fala assim, essas 3 pessoas têm que ir embora daqui, porque eu estou vendo a luz dela, está impedindo a luz do nosso guia entrar aqui. Aí o pastor falou assim, está vendo só? A nossa presença lá não deixava o capeta chegar, irmãos.
o crente verdadeiro, aonde ele estiver, o capeta vai ter que fugir, irmãos. O capeta, ele vai tentar pegar você, vai. A Bíblia fala que ele anda ao redor, procurando quem possa tragar, ele pode tentar, mas jamais ele vai te destruir. Jamais, porque você tem a luz de Cristo, a luz de Deus, e você tem o poder de Deus na tua vida. Você tem o poder da tua vida. O cristão é diferenciado nesse mundo, irmãos. É por isso que o cristão incomoda muita gente. O cristão incomoda muita gente por causa disso, porque ele é diferenciado nesse mundo. Ele faz a diferença. Então, o que eu aprendo com tudo isso aqui que nós meditamos aqui nessa aula de escola bíblica? Primeiro, Deus doa para o ser humano em Cristo, conforme sua santa vontade, a verdadeira vida. Deus doa ao ser humano, conforme a sua vontade, a sua verdadeira vida. Não é uma vida diferente. O crente é diferente. Não, o crente é alguém, um cidadão do céu, vivendo num mundo diferente. O crente é o cidadão do céu, o cristão é o cidadão do céu, vivendo num mundo diferente. Porque Deus não criou esse mundo aqui. Deus criou um mundo perfeito. A Bíblia fala que tudo que Deus criou era bom. O ser humano é que complicou o mundo. Então o cristão, ele vive aqui, Paulo fala assim, ó, vós sois estrangeiros e peregrinos. Estamos aqui de passagem. Eu não sei se eu vou hoje, se eu vou amanhã. Não sei que dia, mas eu estou aqui de passagem. Uma hora eu vou embora daqui. Aqui não é a nossa pátria. Aqui não é nosso lugar. Inclusive um dia, se nós morrermos, formos na terra e ficar só DNA lá na terra, no arrebatamento da igreja, Deus vai pegar esse corpo, transformar num corpo glorificado, para viver eternamente com Ele. Nem o DNA vai ficar aqui na terra. Porque tudo pertence a Deus. Você pertence a Deus, seu corpo pertence a Deus. É por isso que nós temos que cultuar a Deus com corpo, alma e espírito. Não é só de coração. A palavra enganosa, a palavra fingida, a palavra que não é verdadeira, a palavra que não dá vida, cultua a Deus seu coração. Deus não é cardiologista não, irmão. Deus é clínico geral. Ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteiro. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Deus doa para o ser humano em Cristo uma vida que não é transitória, mas eterna em Cristo. Essa vida que Deus dá pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, não é a vida transitória, está aqui um momento, acabou, não. É a vida eterna. Você já tem dentro de você, através do Espírito Santo, a palavra que é eterna e o Espírito que é eterno também. Amém, irmãos? Que Deus venha nos ajudar, irmãos, e nós não caímos nessas teorias não, irmãos. Muita teoria aí, essa teoria aí da geração espontânea, que é a biogênese do Darwin, né? Tudo se transforma, né? É a mutação. É? Tá bom. Tá bom. Quantos anos vai bater? 80 aí? 84? Você já viu macaco virar cachorro? 84 anos, de repente né? Se as coisas mudam. Não, irmãos. Deus criou cada coisa no seu lugar. E a palavra para nos dar vida e subsistência para a vida eterna. Leia a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus com carinho. Porque a Bíblia diz que você é bem-aventurado. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras do Senhor nosso Deus, porque o tempo está próximo. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus é mandamento para nós cristãos, seres humanos. Eu quero louvar com você.